Olá, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada. Hoje é sábado, 11 de abril de 2026, um dia glorioso, um dia que Deus criou para todos nós, assim como criou todos os dias. Amém? Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Primeiro, aqui em Fortaleza está chovendo bastante. Graças a Deus, a chuva é importante para todos nós, principalmente aqui no Nordeste, é necessário. Que seja uma chuva controlada. Amém? Mas eu tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça. Salmo 28, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Amém? A quem você tem louvado? Essa é uma pergunta, tá bom? Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, tá certo? O Salmo 28, ele tem 9 versículos, tá certo? Os 9 versículos desse salmo, eles são, na realidade, súplicas, ações de graças a Deus. O salmista, ele faz assim, pedidos a Deus, e ações de graça, agradecimento também. Não é só pedir, não, é agradecer também. Comece agradecendo hoje, nesse sábado, tá certo? Vamos aqui aprender um pouco com esse texto. Versículo 7 do Salmo 28 diz assim: O Senhor é a minha força. O que é interessante é que o rei Davi, rei de Israel, certamente com seu exército preparado, poderoso, vencedor de guerras, tal, tudo, certamente ali com o exército preparado mesmo naquele contexto. Entretanto, Davi sabe que a sua força vem de Deus. Amém? Olha, trazendo esse para uma coisa tão simples. Tente aí fechar seu nariz e boca e tudo, por 5 minutos. Você apaga. Morreu, humanamente falando. Pensar em coisas tão simples. Então, Davi, ele sendo rei de Israel, tem toda essa condição de vencer guerras e tal e tudo, ele sabe que isso não significa muita coisa não, porque ele vai dizer, o Senhor é a minha força. Você está vivo porque Deus tem te permitido viver. Preste atenção. Amém? E o salmista vai dizer assim, e o meu escudo? Estratégia de guerra, escudo é uma proteção, tá certo? Então Deus é a proteção. Ele é a força de Davi e ele é a proteção de Davi. Isso quer dizer que Davi não usava escudo, não usava aquela proteção de guerra? Claro que usava. Mas isso aqui, essa expressão, ela define, assim, essa proteção e a convicção dessa proteção que vem de Deus. E se não tiver, meu irmão, isso se torna inútil. Se Deus não proteger, já era, você vai ficar nas mãos do inimigo, do mal, do Satanás mesmo, assim. Então, o salmista, ele tem essa confiança, diz que Deus é o escudo. Escudo é proteção, então ele diz, Deus é a minha proteção. Eu vou ler aqui Efésios 6,16, que Paulo entendeu isso claramente, usando a mesma compreensão de proteção de um soldado. Ele diz em Efésios 6,16 assim, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olhe, isso é uma questão espiritual. Eu vou dizer assim a você, a vida humana, ela, há sempre uma ação espiritual envolvida nela. Pense nisso, tá certo? As guerras aí, as pessoas às vezes pensam que é só uma guerra em si, mas é o mal que a gente nem vê, que gera e tal. Então, estou dizendo isso para você, porque há um contexto da vida dizendo que Deus é o meu escudo, isso é sentido espiritual, porque, e Efésios também está dizendo que o escudo da fé, essa fé que protege contra as ações do mal. Amém? E aí o versículo 7 do Salmo 28 vai dizer, nele o meu coração confia. A Bíblia diz coração, eu digo para mim, para você, que coração é a mente. Esse aqui é para bombear o sangue. Cuide do seu colesterol, estou cuidando do meu, vou voltar ao médico esse mês. E crente vai ao médico, pastor, claro, os idiotas aqui não vão. Amém? Nele, meu coração confia. Então, as estratégias que Deus dava a Davi era por uma confiança em Deus e tal. Então, esse coração, essa mente confiante em Deus, a nossa confiança em Deus, eu vou dizer assim para você, nós já ganhamos metade da batalha. Pode ter certeza disso.
Ah, porque também tem o meu esforço. Assim, então, assim, a confiança em Deus, ele é um retrato da nossa convicção de que Deus existe e nós precisamos confiar nele. E a nossa confiança nele, querido, deixa eu dizer uma coisa para você ainda, tá certo? Confiar em Deus precisa estar ajustado com as minhas ações. Eu confio em Deus, mas eu preciso agir. Eu preciso me proteger, me guardar, me levantar contra o mal, denunciar o mal, lutar contra o mal. Isso é ação, é a nossa parte. Mas a confiança em Deus, querido, eu digo a você, já tem metade da guerra ganha. E se a guerra for muito difícil para nós, Deus ganha logo ela por completo, porque a nossa confiança precisa estar em Deus. O salmista tem essa confiança clara e ele diz: o meu coração confia no Senhor. Estou te convidando nesse dia para confiar em Deus. Aí você confia em Deus quando está na hora do aperto, né? Você diz: vale-me Deus. Aí depois esquece, está tudo bem. Não, a confiança em Deus é um ato permanente de fé. Amém? Então essa confiança, ele é um retrato dessa fé com convicção de que Deus existe e ele nos ajuda. Amém? As nossas atitudes precisam ser assim, essa realidade. Porque eu dizer que confio em Deus e não ajo, é mesmo que nada. Deixa eu ler aqui o Salmo 37, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aí você vai ficar assim, ó, entreguei a Deus, né? É não, meu querido. Entregar com confiança, e o mais ele fará mediante a tua ação. Se tu ficar deitado, já era. Te levanta e anda. Foi assim que ele disse com Josué. Josué, Moisés morreu, tu agora vai conduzir esse povo, tem ânimo. Está entendendo? É uma ação conjunta. Eu confio em Deus. Agora o Salmo 37, versículo 7 diz que eu entregue meu caminho a ele, confio nele, e tudo ele fará. Eu vou cruzar os braços. Deus fará tudo mesmo, mas você precisa agir. Amém? O povo só saiu do Egito porque resolveu caminhar, senão ainda estava lá aprisionado. É só para a gente entender que assim, a nossa confiança em Deus, ela precisa estar assim junto com essa condição de que nós agimos mediante a nossa confiança no Senhor. Amém? Eu entrego o meu caminho a Deus e eu vou seguindo, agindo, lutando, batalhando. E quando ficar difícil, eu digo: Senhor, não aguento mais não, toma conta, faz a tua justiça. É assim, e Deus, a confiança em Deus permanece. Mas a confiança em Deus, ela precisa resultar numa atitude minha e sua. Não dá para dizer que vai confiar em Deus e ficar deitado numa rede. Um dia de chuva aqui, como está no Ceará, é bom demais, mas se for preciso, se sai até na chuva. Amém? Aí o Salmos 28, versículo 7, vai continuar dizendo assim: nele fui socorrido. O salmista tem consciência de que a sua confiança, por causa dessa confiança de fé, é que vem o socorro de Deus. Amém? Deus socorre até se você não crê. Ele me deu tanta chance de eu viver e continuo vivendo porque Ele tem me dado. Sem eu conhecer Ele, fiz tanta coisa louca aqui nessa cidade de Fortaleza, andando de moto embriagado, uma vez caí quase debaixo de um ônibus, e aí Deus estava me protegendo, e eu nem sabia. Então depois eu conheci Deus, passei a confiar nele, e aí, meu querido, a gente tem que ter essa convicção de que a nossa confiança nele, ela traz um resultado de Deus, traz um socorro de Deus. O salmista Davi, ele tem essa compreensão, quando ele diz: nele fui socorrido, é porque o salmista sabe. Saul tentou matar ele 3 vezes, e não matou. E outras coisas mais, entendeu? Então ele sabe disso. E aí ele lutou contra o gigante com 3 pedras, matou um urso com as mãos, um leão com as palavras. Ele sabe da sua experiência com Deus, da sua confiança em Deus, e nele foi socorrido. Então o salmista Davi, ele tem essa experiência com Deus desde sua infância. E ele sabe que Deus é com ele. O crente precisa saber isso. Deus é comigo e ele me socorre. Pastor, e se você morrer? Fisicamente eu vou morrer, você também, todos nós. Agora não vou morrer eternamente porque eu confio em Deus também. E Davi também, porque confiou em Deus também a vida eterna. Tudo isso
para hoje e para a eternidade, irmãos. A nossa confiança está em Deus. Nele fui socorrido, tá certo? Essa expressão ela vai dimensionar a certeza de que Deus é que me ajuda, ajudou e ajudará e continuará ajudando. Isso é fé. Amém? É Ele que me socorre. Davi tem consciência disso. Aí o versículo 7 do Salmo 28 vai continuar dizendo assim: por isso o meu coração exulta. Exultar, né? Se alegrar. Então, assim, isso é o resultado de um coração confiante em Deus. Alegre mesmo. Assim, quase liso aqui como eu, mas alegre porque confia em Deus. Minha confiança não está nos homens. Se for estar no Lula, aí é que eu estou perdido mesmo, porque ele somente. Amém. Então, não se zangue comigo não, mas assim, isso não é política não, é a verdade. A minha confiança está em Deus, não está nos homens. Claro que o homem, a gente confia nos outros ali, dentro da normalidade, mas uma confiança que alegra o coração, que faz o coração exultar de alegria, é essa confiança em Deus. Portanto, o genuíno crente, assim como foi Davi, ele não vive pelas circunstâncias do mundo, mas ele vive por uma confiança de fé em Deus. O Deus que provê, o Deus que abençoa, é o Deus que você já tem uma experiência e deve ter, se não ter, é necessário ter. Amém? Aí nisso, assim, como Davi faz as afirmações, eu vou dizer assim, eu sei que foi Deus que fez. Eu estou vivo aqui hoje porque eu sei que foi Deus que fez. Eu estou salvo porque sei que foi Deus que fez. Eu tenho a eternidade porque sei que foi Deus que fez. Isso é confiança em Deus. E aí o dia a dia a gente vai vivendo. Desculpa, meu nariz está coçando. E vai vivendo essa confiança de fé no Senhor. Amém, irmãs? Então, por isso o meu coração exulta. Porque eu confio em Deus e eu sei que Ele me socorre e continuará socorrendo. O versículo 7 vai terminar dizendo assim: e com o meu cântico o louvarei. Olha, a confiança em Deus, esse saber que Deus cuida de mim, uma das formas de agradecer a Deus é louvando o seu nome. O salmista aqui diz com o meu cântico. O salmista era compositor. Esses salmos que ele compôs são louvores a Deus. Então, assim, mas ele diz que é com o meu cântico. Então, eu vou usar isso aqui para dizer assim: com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas ações, com aquilo que eu faço, eu vou louvar a Deus. Se o crente está fazendo uma coisa que não louva a Deus, meu irmão, saia dessa, volte a fazer uma atitude que louva a Deus. Você está aceitando esse socialismo marxista, comunista, mentiroso, criminoso, ladrão. Se você é crente, você não está louvando a Deus que tem te guardado, te abençoado, te salvado. Pense nessas coisas, porque o salmista diz, com o meu cântico, olha, eu já compus 3 louvores, daqui um dia eu vou cantar um aqui para você, tá certo? Então é com o meu cântico. Como eu não sou cantor, nem você é compositor, nem eu, então eu estou aplicando assim, com as minhas atitudes, com as minhas ações, com aquilo que eu faço, sendo verdadeiro, sendo justo, respeitando as pessoas, amando, tratando bem, querendo bem, considerando, independente dos que me façam mal. Davi aqui louva a Deus, não é porque não existisse guerra, mas é porque ele confia no Senhor. Nós precisamos aprender isso. Eu queria que você pensasse nisso nesse dia, né? Note que é com o meu cântico, eu estou aplicando o meu cântico, as minhas atitudes, eu vou me alegrar, eu vou exultar, eu vou ter prazer em Deus. Isso, meu amado, é caracterizado assim pela experiência pessoal que vocês têm com Deus através de Jesus Cristo hoje. Naquele contexto era o Deus vivo que falava com os profetas, o Davi é profeta também, e servo do Senhor, hoje através de Jesus Cristo. Portanto, se alegre. Você está aí, meu moribundo, meu triste nesse dia, tem um Deus que cuida de ti, confie nisso. Ah, mas eu estou doente. Mas confie em Deus, Ele tem cuidado de você. Pastor, Ele vai me curar? Eu não sei. Eu sei que Ele pode curar. Mas confie em Deus, você vai ter uma alegria, um prazer na alma, saber que tem um Deus que cuida de você. Tenha isso, busque uma experiência pessoal com Deus. E não tem como ter uma experiência pessoal com Deus se não confiar em Deus. Confiar é ter uma fé
viva, plena. Amém? Ao ponto de dizer assim, eu estou indo aqui porque eu sei que Deus está me guardando. Isso é confiança em Deus. Claro, você não vai tentar Deus. Vai pular de um prédio não, tá certo? Mas é confiar em Deus. Amém, amado? Que Deus te abençoe nesse sábado. Olha, isso assim é muito interessante, tá certo? Eu quero que você pense nisso. A confiança em Deus, ela perpassa por essa experiência pessoal em conhecer a Deus. E conhecer a Deus hoje é através da revelação de Jesus Cristo. Que a tua alma possa conhecer a Cristo, você possa glorificar a Deus, e você possa encontrar prazer na vida, mano. Olha, independente de estar com saúde, de estar bem ou não, nós encontramos satisfação quando nós confiamos genuinamente em Deus. E hoje é na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Eu vou encerrar lendo Colossenses 3:23, que Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, façam de todo o coração, como a Deus, como para o Senhor, e não para os homens. Amém? Claro que quando se faz para os homens de forma honesta, justa, você tem que entender, é como se você estivesse fazendo para Deus. Trate bem as pessoas. Eu vim ali, um cara me trancou no trânsito, eu disse, Deus te abençoe, meu amigo, bom dia, Deus te abençoe. Baixei o vidro na chuva mesmo, e dei bom dia, e disse, Deus te abençoe. Ele é um infeliz, não tem uma experiência com Deus, não confia em Deus. Então, estou te dizendo isso nessa manhã. O salmista confiava em Deus, o crente precisa confiar em Deus. Tinha guerra com o salmista, temos guerras hoje. Se olharmos aqui o Brasil, é uma guerra constante. Tanto... Eita glória! Peguei chuva. Amém. Saí do calor e peguei chuva. Mas é assim mesmo. Estou feliz também por causa da chuva, louvado seja Deus. Deus te abençoe. O genuíno crente, ele com as suas atitudes, ele louva a Deus. Porque ele confia em Deus. Que você possa aprender a confiar no Senhor. Deus te abençoe. O Senhor seja contigo e gere uma fé confiante no teu coração, de maneira que você possa estar bem e viver bem a despeito das circunstâncias adversas. O Senhor te abençoe, abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.